fiscalização e prevenção no setor energético da ENSE. Segue-se a apresentação de uma ação de fiscalização, um momento particularmente importante para dar a conhecer de forma mais concreta a intervenção da ENSE no terreno. Convido ao palco Emanuel Delgado, chefe do Departamento Nacional de Fiscalização da ENSE. Peço uma salva de palmas. Bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer a oportunidade de poder fazer esta apresentação num sítio magnífico. Nunca na vida esperaria fazer uma coisa destas, principalmente com uma moldura humana tão bonita, que também aproveito para agradecer por terem vindo assistir aqui à nossa apresentação. Bom, a mim coube-me aqui um desafio muito grande, que nos tem vindo a ser lançado evento após evento, que é de apresentar uma ação de fiscalização. E este desafio torna-se ainda mais difícil quando tem apenas 15 minutos e nós fiscalizamos todo o setor energético. Tentámos, então, resumir naquilo que nos foi possível nos diapositivos que aqui vos trago e depois vamos aproveitar para fazer também aqui um momento imersivo com o Mentimeter para conseguir dar resposta aqui a algumas questões e tornar aqui esta experiência um pouco mais imersiva. Portanto, como o nosso Fernando Martins já nos explicou, a nossa ação de fiscalização divide-se basicamente em duas etapas. Primeiramente, temos a preparação da ação de fiscalização e este é um passo muito importante porque é onde nós antevemos tudo o que podemos encontrar no terreno. Tudo ou quase tudo. Portanto, o que é que nós fazemos nesta fase? Estudamos a instalação, estudamos toda a legislação que está inerente àquela instalação que vamos fiscalizar, tentamos perceber se é necessário o apoio de alguma entidade, por exemplo, por vezes vamos com a entidade licenciadora, outras vezes temos que ir acompanhados da GNR e, portanto, isso é tudo feito ainda nesta fase de preparação. E depois tentamos já preparar também alguns ofícios que possam vir a ser necessários no terreno, de modo a tentar sermos o mais eficientes possíveis depois na nossa ação no terreno. E depois, por outro lado, temos a visita à instalação. E, portanto, nessa visita à instalação é onde nós verificamos se as condições de licenciamento se mantêm e se as condições de segurança estão a ser mantidas. Sempre com o foco em mente de que todos os operadores têm que competir com as mesmas regras do jogo, como também aqui já foi dito, e tendo todos o mesmo custo de contexto. Portanto, eu trago aqui de forma muito simplificada, portanto o desafio é mesmo esse, é trazer de forma simplificada e não perder o rigor com esta apresentação, a documentação que nós costumamos solicitar num posto de abastecimento de combustível e depois, por outro lado e por comparação, de um posto de transformação, portanto algo representativo do setor elétrico. Relativamente ao posto de abastecimento de combustível, nós costumamos pedir 4 documentos. A licença de exploração, para conseguirmos perceber se de facto, quando vamos ao terreno, as condições se mantêm. O certificado de inspeção periódica quinquenal, que falaremos mais em detalhe durante o resto do evento. O seguro de responsabilidade civil e os certificados de controle meteorológico das unidades de abastecimento. E aqui chama a atenção para uma coisa muito importante. Estes 4 documentos devem estar no posto de abastecimento de combustível. Muitas das vezes, quando fazemos as ações de fiscalização, estes documentos estão na sede ou no escritório e depois é muito difícil termos acesso aos mesmos. E, portanto, perde-se imenso tempo, tanto nós como o operador, acabam por perder imenso tempo à procura desta documentação. Portanto, queria deixar também aqui esta mensagem que estes documentos devem estar no posto de abastecimento de combustível. Claro está que, atendendo à especificidade de cada posto de abastecimento de combustível, provavelmente pedimos mais alguma informação. Mas esta informação é crucial, mais uma vez repito, de estar no posto de abastecimento de combustível. Depois, por similaridade, aquilo que nós fazemos quando visitamos uma instalação elétrica, nomeadamente um posto de transformação, que é o exemplo que aqui trago hoje, o que nós costumamos pedir é a licença de exploração e a identificação do técnico responsável da exploração, que é aqui uma peça muito importante, uma peça-chave no que respeita às instalações elétricas, porque no fundo é quem ajuda a garantir que aquela instalação está conforme e que está em segurança. Relativamente à informação que pedimos ao técnico responsável pela exploração, nós costumamos pedir o título profissional, o seguro de responsabilidade civil, que deverá ser de 50 mil euros ou superior, e depois todas as diligências que o técnico responsável pela exploração fez com a entidade exploradora. Até para perceber se houve alguma coisa que o técnico responsável pela exploração solicitou, alguma manutenção, alguma alteração, que depois acabou por não ser implementada pela entidade exploradora. Mas também falaremos dele um bocadinho mais adiante no decorrer desta apresentação. Portanto, nós tentámos de forma muito resumida explicar-vos aquilo que
que são as nossas ações de fiscalização. Trouxemos aqui 2 tipos, como vocês viram ainda há pouco. Temos este ano 19 objetivos estratégicos, que à partida irão dar 19 tipologias de ações diferentes e que temos ações muito mais complexas do que aquilo que vos trouxe aqui hoje. Falo, por exemplo, dos biocombustíveis, onde quando fazemos uma fiscalização aos estoques de biocombustíveis, vamos ao operador e fazemos a medição à fita para perceber se efetivamente aquilo que nos é reportado é aquilo que encontramos no terreno. E fiscalizamos também, por exemplo, as reservas de segurança, que nos obriga a ir a várias instalações e verificar se aquilo que os operadores reportam é aquilo que de facto nós verificamos no local. Aqui chegados, começamos então a entrar na nossa experiência imersiva. E o que eu vos iria pedir era para, com os vossos telefones, picarem este QR Code para entrarmos na nossa experiência. O que é que eu vos iria pedir? Que não comecem já a responder às questões que aí estão, até para não condicionar o resto da votação do público. Portanto, o que vai acontecer a partir deste momento é, eu vou lançar uma questão, depois voltarei a seguir à mesa redonda para dar a resposta e lançar outra questão. E volta e meia, vou aparecendo por aqui para lançar uma pergunta e depois mais tarde apresentar a resposta e também o justificativo da própria resposta, tá bom? Portanto, pedi então que picasse aí o QR Code. Quem não conseguir, por algum motivo técnico do telefone, vai a menti.com e escreve o código 11995290. Estou-me a sentir um bocadinho pressionado com tantos telefones a apontar para mim. Muito bem, se calhar pedi ali à regia então para fazermos aqui... Só mais um bocadinho, que ainda há aqui colegas a picar o QR Code. Então se calhar pedi agora à regia para nos passar para a questão. Então vocês são os batuteiros. Eu tinha pedido para não começarem a responder. E a questão que vos deixo antes da mesa redonda é se um posto de abastecimento de combustíveis que opera apenas com alvará de utilização está dispensado das inspeções periódicas quinquenais obrigatórias. E pedi à Regi para voltarmos ao código, para não haver aqui condicionamento das questões. Posto isto, deixaria então agora o palco para a mesa redonda número 1 e depois da mesa redonda número 1 traria a resposta a esta questão e tentaria explicar o porquê da resposta certa. Obrigado. Muito obrigado ao Emanuel Delegado. Damos agora início à mesa redonda 1, subordinada ao tema Transição Energética e Regulamentação. Novos desafios para um setor em transformação. Este painel será moderado por Álvaro Gomes, da Universidade de Coimbra, a quem desde já agradecemos a presença e a colaboração. O professor Álvaro Gomes é investigador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores de Coimbra, INESC Coimbra, e professor associado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. As áreas de interesse são a utilização eficiente de recursos energéticos, gestão do lado da procura e flexibilidade, modulação de cargas, políticas públicas para a promoção da eficiência energética, redes e sistemas de energia inteligentes, disseminação de geração baseada em fontes renováveis. É membro da Ordem dos Engenheiros e do I3E. Convido também a subir ao palco os participantes desta mesa redonda. Pedro Verdelho, presidente da ERSE, Luís Lourenço, inspetor-geral da ASAI, Horácio Pina Prata, presidente da Associação Empresarial da Região de Coimbra, NERC, João Martins de Carvalho, membro do Conselho de Administração da E-Redes, e Telmo Viana, diretor de Controlo Económico e Licenciamento da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Peço uma salva de palmas para todos. Já está ligando? Ok. Muito bom dia a todos. É com muito prazer
que dou início a esta mesa redonda dedicada à transição energética e à regulamentação. Novos desafios para um setor em transformação. Eu diria que nós estamos num mundo em mudança, num mundo em transição, e na vertente energia, esta transição, apesar de ser um processo continuado no tempo, lento, é um processo que nos traz grandes desafios. Apesar de ser um processo continuado, eu diria que na dimensão energia, esta transição não é uma alternativa, é uma exigência, é uma necessidade. Seja alavancada por questões económicas, ambientais, segurança de abastecimento, resiliência do sistema, outras dimensões, a transição energética, de facto, traz-nos grandes desafios aos consumidores, às empresas, às entidades responsáveis pela regulação, pela fiscalização, eu diria a todos os envolvidos no setor energético. Dada a rápida evolução a que nós estamos a assistir, convém, de facto, percebermos até que ponto é que temos um quadro regulatório adequado e até que ponto é que somos capazes de construir um quadro regulatório que seja estável, seja transparente, mas ao mesmo tempo adequado às mudanças que estão a existir. Nesse sentido, nada melhor do que trazer representantes das diferentes entidades do setor energético. Do setor energético. E então temos connosco o Sr. Engenheiro Pina Prata, empresário e gestor de empresas, é o presidente da NERC, é também vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa e presidente da Associação para a Inovação Tecnológica e Qualidade e ainda presidente da Associação para o Desenvolvimento Tecnológico. Muito obrigado. Temos também o Sr. Engenheiro João Martins de Carvalho, vogal do Conselho Executivo da IA Redes e membro do Distribution and Market Facilitation Committee da Eurelectric. Temos o Dr. Luís Lourenço, inspetor-geral da ASAI. Temos também o Dr. Telmo Maris, diretor de Controlo Económico e Licenciamento da Liga Portugal. E, finalmente, temos o professor Pedro Verdelho, que é atualmente o presidente do Conselho de Administração da ERSE, e ainda chair do Gas Working Group do CER e da ACER. E é com estes representantes que nós vamos tentar discutir um pouco, aprofundar um pouco o papel da regulação e da fiscalização neste processo em transição, de transição energética. Se vocês não se importam, eu vou-me também sentar. Eu, se calhar, começava pelo professor Pedro Verdelho, e com uma pergunta muito direta, que é: como é que pode a regulação acompanhar a velocidade da transição sem comprometer a estabilidade e a previsibilidade tão necessárias ao investimento? Como é que nós conseguimos ter estabilidade e, ao mesmo tempo, adaptação a um processo de transformação? Sim, senhora. Bom dia a todos. É um prazer agradecer também o convite que apresentaram à ERSE para participar nestas jornadas, desejar os maiores sucessos à ENSE e à sua equipe na execução do plano de atividades, de inspeções que nos foi apresentado, e felicitar-vos pela excelente organização. Sobre esta questão, a ver se sou rápido também para dar espaço aos meus colegas. Nós, no fundo, estamos a viver um processo de transformação, não é? Nem é transição energética, é mesmo um processo de transformação. Portanto, o resultado final não vai ter nada a ver, vai ser muito diferente do que era há 20 anos atrás e do que é hoje. Nós, há 20 anos atrás, tínhamos
o setor dominante era o setor dos combustíveis. Nós temos vindo a observar um processo de transição energética. O engenheiro Alexandre Fernandes mostrou-nos a evolução nos últimos 5 anos. Estes processos de transformação são tremendos, demoram muito tempo. Portanto, temos que, para contextualizar, temos que regressar a 20 anos atrás. Há 20 anos atrás queimávamos fuel óleo para produzir eletricidade. O setor dos combustíveis, derivados do petróleo, era enorme e tem vindo a observar uma redução brutal em termos físicos de energia primária, não em termos económicos, mas em termos físicos de energia primária. E nem tínhamos gás natural, tínhamos carvão. E, portanto, houve um vetor energético que desapareceu, que foi o carvão, e foi substituído por gás natural. Portanto, é um processo transformacional que ocorreu muito fundamentalmente nestes últimos 20 anos. Portanto, Portugal está em transição energética há 20 anos. Nós temos vindo a crescer economicamente e em termos de conforto que oferecemos às nossas pessoas, aos cidadãos, mas com uma redução permanente de energia primária, porque somos mais eficientes. E estes 20 anos têm atuado do lado da oferta. São processos mais fáceis. A transição energética do lado da procura é muito mais difícil. Modificar a mobilidade é muito difícil, porque porque nós estamos a atuar no fluxo e o resultado é o stock. É um bocado como modificar a literacia das pessoas. É muito difícil mudar o stock. Nós conseguimos atuar na potência, no fluxo. E, portanto, sempre que estamos a falar de processos de transformação do lado da procura, são sempre muito lentos, porque dependem das decisões que cada consumidor vai tomar, desde logo na escolha do seu automóvel. E, portanto, este processo de transformação tem a ver com isso, esta dimensão que temos pela frente é uma dimensão que está ela toda a ocorrer do lado da procura, de onde são necessárias milhões de decisões, mas, novamente, justificada por razões económicas, porque as pessoas tomam estas decisões porque vão poupar dinheiro. Portanto, há um alinhamento, contrário ao que se passava no passado, há um alinhamento entre transição energética e economia. É isso que justifica o processo de transformação. Mas é lento, nós temos que ser perseverantes, não vai acontecer num ano. É um processo muito lento. E isto leva-nos à questão da regulação. Reparem, nós estamos a passar de vetores energéticos claramente, por inerência, descentralizados, para vetores energéticos muito mais centralizados comercialmente. Nós, quando introduzimos o gás natural, introduzimos grandes redes e os consumidores ficam permanentemente ligados àquela rede. Quando introduzimos a eletricidade, temos grandes redes. Não é eu, para chegar ao consumidor, tenho que atuar na rede. E é aí que surge a regulação. Porque nós temos vetores energéticos comercialmente centralizados, por causa da questão das redes, das grandes redes que nos unem a todos, mas em que as decisões comerciais são cada vez mais descentralizadas. E, portanto, a regulação e o papel da regulação é esse. O papel da regulação é forçar, modificar o operador de rede e a forma como o operador de rede atua, para ele ser também um instrumento desta descentralização e desta transformação. E é esta a grande diferença face ao que vivemos há uns anos atrás. É que as coisas aconteciam sem haver necessidade de muita intervenção regulatória. Este processo de última milha de transformação energética só vai acontecer se houver transformação regulatória. Se houver definição de regras que motivem, incentivem e obriguem os operadores de redes a prestar outro tipo de serviços, a eles próprios serem promotores desta descentralização e desta transformação energética. E isso faz com as smart grids, com as redes inteligentes, com a obrigação de testar novas formas de regulação, novos projetos, para aproveitarmos, para descobrirmos flexibilidade de redes, flexibilidade de armazenamento que está distribuído no território e que tem que ser feito fundamentalmente muito pressionado por regras regulatórias. Portanto, e terminava por aqui para dar... Obrigado.
diria que há de facto necessidade de ter todas estas entidades, todos estes stakeholders do setor a trabalhar em conjunto nesse processo regulatório, porque é preciso ter como target os consumidores, os operadores, as empresas. Portanto, é preciso ter toda a gente a trabalhar no sentido de criar, perdão, de facto, um enquadramento regulatório adequado. Sim, sem dúvida. Portanto, este é um desafio muito maior do que tínhamos no passado, exatamente por causa disso. No passado, a transformação dava-se por meia dúzia de decisões. Os Estados Unidos descobriu o shale gas com meia dúzia de decisões. Mas a mobilidade elétrica não se descobre com meia dúzia de decisões. É necessário milhões de decisões. É muito mais difícil. E isso obriga às tais redes e às tais plataformas por forma a alinhar todos os interesses num dado sentido. Eu queria chamar também a atenção de outra questão, que é, nós estamos a falar sempre, quando pensamos na energia, em investimentos. Que investimentos muito significativos e, uma vez tomados, cristalizam a nossa decisão. E por isso é que o quadro regulatório no passado era um quadro regulatório para reduzir o risco do lado do investidor e, com isso, beneficiar os consumidores, porque quando nós temos 5 bilhões de euros de ativos em redes, se nós reduzirmos o prémio de risco 1%, isto representa 50 milhões de euros por ano, que é benefício direto dos consumidores. Portanto, o quadro regulatório de regulação dos monopólios de redes era muito justificado por esta imunização, para garantirmos que os nossos operadores de redes conseguem financiar-se com taxas de juro, com custos de dívida reduzidos, resultando de custos de capital e tarifas de acesso às redes reduzidos, que beneficiam os consumidores. Este quadro de certeza e de imunização hoje é muito mais difícil, porque há muito mais incerteza, há muito mais inovação, muito mais tecnologias. E, portanto, a própria regulação tem testado modelos que procuram garantir um equilíbrio entre a certeza necessária para o investidor, mas também a dinâmica e a inovação que precisamos de introduzir no sistema. E, portanto, nós estamos a utilizar hoje processos de regulação diferentes, mais inovadores, exatamente para gerir estas duas dimensões. Inovação, celeridade, ação, tração na resposta, mas também estabilidade, que precisamos para continuar a pressionar o custo de capital. E, portanto, estamos a falar de projetos piloto, sandboxes, portanto, há muita coisa que está a ocorrer para, em ambientes reais de laboratórios vivos, testarmos soluções, percebermos quais são os erros, fazermos análises custo-benefício em laboratório, em ambiente real, para depois podermos, uma vez sendo positiva a análise custo-benefício, acelerar o processo. E escrever então na regra, na pedra, no regulamento. Pronto, e esses também são instrumentos que estamos a tratar para lidar exatamente com este novo quadro regulatório que precisamos para fomentar a transição energética. Temos muitos projetos que estão no terreno a ser implementados, que provavelmente poderão ser apresentados também. Eu passaria, se calhar, agora ao engenheiro João Martins, da E-Redes, e colocava exatamente essa questão. Quais são os desafios concretos que, nomeadamente a questão da eletrificação das nossas economias, se colocam à infraestrutura, ao operador? Claro que sim, naturalmente. Muito obrigado pelo convite e também pela oportunidade de dar aqui a perspectiva da E-Redes neste evento. Indo então diretamente à pergunta, de facto, as redes de distribuição são um dos aspectos onde a transição energética é mais real e mais pressionante. Nós vemos isso muito, seja pelo aumento da produção descentralizada, seja pela eletrificação do consumo. E curiosamente, aqui estamos sempre a falar de decisões distribuídas, de muitas decisões. Não é? No passado a oferta era tal centralizada e a procura era algo fragmentada, aqui a própria oferta também é fragmentada. Não é? Só para partilhar alguns números, ao nível da descarbonização da produção, nós só na esfera da E-Redes já temos mais de 1000 autoconsumidores coletivos ligados.
temos mais de 270 mil clientes com instalações de autoconsumo. Por isso há, de facto, muita descarbonização da produção e a acontecer de forma muito distribuída e de fruto de muitas decisões individuais. Do lado da eletrificação do consumo, também notamos muito mesmo essa aceleração. Ou seja, o consumo visível na nossa rede nos últimos entre 5 anos cresceu cerca de 2% ao ano, mas se atentarmos, por exemplo, à baixa tensão, já cresceu 3% ao ano nesse mesmo período. E se virmos, por exemplo, o aumento de consumo na baixa tensão de 24 para 25 foi de 7%. Por isso esta realidade, também fruto muito da mobilidade elétrica, está a ter uma tração, uma dinâmica muito grande e cria naturalmente desafios para a nossa rede, que isto, em particular na baixa tensão, onde estamos a observar picos de potência muito localizados, estamos a ver uma maior variabilidade dos trânsitos e uma maior necessidade de monitorização para conseguir acomodar esta realidade. Pronto, isto está em curso, não é? Vemos também a dinâmica dos data centers, que irá colocar mais pressão na procura, e vemos também a emergência do tema do storage, que vai ser necessário para gerir, para acomodar estes volumes de produção verde distribuída e que, fruto da sua inerente variabilidade, cria muitos desafios também para a gestão da rede de baixa tensão, da rede de distribuição. Por isso, se a pergunta era como é que se está a materializar e que desafios temos, são notáveis, são numerosos. Estou a imaginar que a complexidade de gerir a rede de distribuição, de facto, não se compara com há 20, 30 anos atrás. Não é? Fluxos unidirecionais e agora com produção local, com picos locais, é uma complexidade, de facto, acrescida. Exatamente, pronto, e a forma como nós damos resposta a isso é através da digitalização da rede. Os contadores inteligentes são uma ferramenta fundamental para termos mais visibilidade da nossa rede em cada ponto, através de instalação de muita sensorização nos postos de transformação, através da modernização dos nossos sistemas de SCADA, dos sistemas de gestão da rede, que essencialmente nos vão permitir fazer essa gestão mais dinâmica e flexível. E o professor Pedro Verdeiro estava a referir, não é? Nós, de facto, temos já, ainda maioritariamente em regime piloto, mas temos várias iniciativas em que promovemos uma utilização flexível da rede para garantir não só uma resposta mais rápida às necessidades dos clientes, mas também uma melhor utilização da infraestrutura disponível. Obrigado. Eu, se calhar, agora continuava com o Dr. Luís Lourenço e com a seguinte questão. De que forma que a fiscalização económica se adapta, de facto, a um setor cada vez mais complexo, cada vez mais diversificado? Como é que se adapta e se adapta a uma velocidade adequada? Muito obrigado, bom dia a todos. Um grande agradecimento à AENS por este convite, o Dr. Alexandre Fernandes e o Dr. Fernando Pinto, e a disponibilidade também de colaborarem sempre com a ASAI neste tipo de ações de fiscalização que agora são mais conhecidas, mas não é pelo facto de serem mais conhecidas que efetivamente elas não são feitas nos outros períodos, porque isso não acontece efetivamente ao longo do ano com alguma frequência. E é com essa coordenação que temos que continuar a contar, porque é dessa forma que se combate estas novidades, é com a colaboração, com a coordenação entre todos. Cada vez menos trabalhar de forma isolada é vantajoso. A vantagem está exatamente aí, no conhecimento, na informação e daquilo que nós temos, nos meios informáticos de que dispomos. Este é, tal como os outros, um setor que tem progredido muito rapidamente. Podemos estar a falar aqui da questão da formação dos preços, nada que não seja visível em todos os outros setores, na área alimentar ou até no comércio digital. Acho que ainda não é possível vender combustível digitalmente, mas lá chegaremos.
lá chegaremos, e esses mecanismos têm que ser analisados, estudados com alguma progressão. Esta semana, viajo frequentemente, vi um transporte de combustível ao domicílio. Estava uma publicidade num carro, transporte de combustível ao domicílio. Era algo que eu não conhecia, mas que fez-me fazer um telefonema de imediato para os meus serviços, a alertar, atenção, temos conhecimento desta matéria, isto é possível, porque efetivamente isto tem outro tipo de mecanismos de fiscalização. Há aqui capacidade, os controladores meteorológicos, o preço que é praticado, a formulação desse preço, tem ou não tem aqui este novo desafio. E é isto que temos acompanhado. A fiscalização tem que acompanhar este setor também. Mas permita-me dar nota do seguinte. Nestes últimos dias, meses, 2 meses, fiscalizámos mais de 300 operadores económicos deste setor em específico. E também permita-me dar nota que a taxa de incumprimento, em média, relativamente a todos os outros setores, é notoriamente inferior. Estamos a falar de detecção de 23 situações em 300, quando a taxa média de detecção de processos dentro da ASAI é entre 15% e 18%, dependendo dos setores. Ora, estamos a falar visivelmente de um setor que é preocupado, é acompanhado, e também aqui já foi dado nota do seguinte, a autorregulação. A autorregulação é fundamental aqui. E essa autorregulação tem feito com que haja uma preocupação dos setores, uma preocupação até de capacitação dos próprios operadores económicos, dos seus trabalhadores, algo que não acontece em outros setores. Por isso, a fiscalização acaba por ter uma matriz, e esta matriz tem, de alguma forma, dado nota que este setor é um setor cumpridor e, facto, pelo qual perguntava-me numa entrevista semana passada, num órgão de comunicação social, mas não são poucos, não foram fiscalizados poucos? Reparem, aqui a fiscalização tem exatamente a ver com uma matriz. Essa matriz tem que, se nós tivéssemos detectado situações, bem como a ENSE, situações de risco, claro que teria havido um esforço ainda maior para fazer esse tipo de fiscalizações. Não foi o caso e, como o setor tem esta preocupação de se autorregular, de encontrar mecanismos para respeitar as regras que estão definidas, há aqui efetivamente essa preocupação de manter a pressão, manter a fiscalização e, contrário àquilo que possamos pensar, o risco é maior quando o preço desce, no caso da especulação, e não quando o preço sobe, para eliminarmos qualquer tipo de erro que possa haver por parte do operador económico. Por isso nós vamos continuar a fiscalizar, vamos continuar certamente a colaborar com a ENSE nesta matéria, mas vamos manter a pressão de fiscalização para que não haja aqui qualquer tipo de erro que possa ser levantado e que o consumidor esteja protegido, porque este é que é o objetivo. A proteção do consumidor. O consumidor ter uma sensação que efetivamente não é só a prática, mas também o sentimento de segurança relativamente ao preço que é praticado é correto. É correto. E porque isto muitas vezes leva exatamente ao descrédito dos setores nessa perspectiva. E o trabalho que a ASAI tem feito tem sido também nesse sentido. E, por outro lado, claro que a defesa de quem está a cumprir em termos de operadores económicos, a leal concorrência, é sem dúvida um fator essencial. Mas aqui a autorregulação entra de forma muito cuidada. Muito obrigado. Passava agora ao Dr. Telmo, da Liga Portuguesa de Futebol. No último ano, a ENSE desenvolveu uma ação de fiscalização junto dos Estados da Primeira Divisão de futebol profissional. Do ponto de vista da Liga Portugal, que leitura é que faz desta iniciativa? Que tipo de mais-valias é que pode apontar para este tipo de ação preventiva? Como representante de um... Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o amável convite formulado pelo Dr. Fernando Martins para estar presente aqui nesta conferência mesa redonda, 2 mesas redondas, ou seja, 1, 2, realmente é uma conversa,
O meu diretor executivo, o Dr. Palmeiras Roseira, que estava confirmado para estar cá hoje presente por motivos de saúde, que nos assola a todos, não pode estar presente cá, manda uma palavra também de agradecimento e corra tudo muito bem nesta ordem de trabalhos e nos planos de atividades a todos. Incumbiu-me a mim esta tarefa de vir cá hoje nesta conversa, e o limite de uma conversa, e certamente vou assistir aqui muito mais enriquecido que eu entrei, porque já ouvi aqui questões que não são todas linkadas ao meu portfólio profissional de 26 anos da Liga Portugal, mas verdadeiramente vou ser aqui muito mais enriquecido que o que entrei, e espero que também das minhas poucas palavras, para dar mais tempo aos meus colegas de painel, que aproveito para cumprimentar também, tão ilustres pessoas, representando tão ilustres instituições, poder também dar mais o seu contributo, que será também muito relevante nessa área aqui em discussão. Agradecer também a presença de todos, não conhecendo muitas caras, mas efetivamente espero que deem proveito esta presença aqui tão excelentemente organizada até o momento que eu entrei, e até ao fim certamente está muito bem organizada, e com uma palavra que eu sou moderador, que posso quase dizer que aqui o árbitro, não é? Sou o árbitro aqui no bom sentido desta mesa redonda. Se precisar de um quarto árbitro, cá estou disponível para também ajudar. Não tenho cartões, eu vou ao carro, arranjo sempre os cartões. Bom, isto para aligerar um bocadinho, permite-me, não tenho sempre esta forma, está muito peculiar, de 26 anos ao serviço do futebol profissional, que tanto me orgulha esta Casa da Liga Portugal, e que também, pegando aqui um bocadinho nas palavras da autorregulação, tem vindo a fazer ao longo destes 26 anos que eu lá estou. Evidentemente que há um processo de transformação que efetivamente se encontra identificado, mas hoje a mutação também é muita. Devo-lhe dizer, quando fomos interpelados com este projeto e com esta parceria institucional ou esta relação institucional, eu linkei logo, e acabei por ser eu logo o primeiro receptor dessa nota. Bom, este setor, o futebol, tem muita energia, portanto, tem muita energia, lógico que vamos incrementar mais energia a este setor. E após uma análise breve às palavras formuladas, à essência do trabalho que se preconizava fazer, nós de imediato dissemos presente. De imediato dissemos presente porque reconhecemos de imediato que efetivamente o caminho da prevenção, o caminho da monitorização, o caminho do acautelamento é efetivamente aquilo que se deve prosseguir. E deve-se prosseguir como as entidades como a ENS têm vindo a prosseguir, e na minha experiência que tenho vindo a ter neste projeto. Portanto, de imediato, esse ok por parte de toda a estrutura e do Sr. Presidente da Liga Portugal, que vamos a jogo, como eu costumo dizer, e vamos colaborar em tudo, efetivamente, para que todos os nossos estádios da Betclic, e permita-me dizer Betclic, realmente a Liga Portugal 1, mas nós temos um patrocinador associado que é a Betclic, assim como a Liga 2 é a Milsupa, dar nota que, efetivamente, logo colocado em cima da mesa, reuniões, e a aceitação foi plena. Calendarização da excelência, e eu tive o cuidado, inclusive, de partilhar uma ou duas visitas com a equipa da ENS. Não só porque, efetivamente, no início, porque nos estádios profissionais são parques, todos os nossos conhecimentos, já com alguma antiguidade. Os seus donos, uns são municípios, outros são clubes, não são questões lineares, e desde imediato passar a mensagem que a própria Liga Portugal passou, e depois foi complementada com a ENS, que são ações de monitorização para melhorar o que nós já temos. Melhorar o que já temos, mas na certeza o que é que vamos encontrar no fim do dia. E por aí sim, começámos pelos estádios da Betclic, e a experiência foi totalmente satisfatória. Satisfatória ao ponto que as próprias sociedades esportivas nos terem dado nota que efetivamente foi um trabalho muito bem incorporado, regulado, a simetria lógica, e hoje podemos concluir que efetivamente a prevenção nesta área em particular, que nós, Liga Profissional, nós, Estados profissionais, não tínhamos ainda o overview
para efetivamente iniciar, dar o kick-off desse processo, outros temos. Eu vejo que o nosso setor no futebol, por exemplo, autorregula-se no controle salarial de todos os jogadores, treinadores e funcionários. Por exemplo, o nosso setor autorregula-se dívidas entre sociedades esportivas. Nenhuma sociedade esportiva que compete as competições nacionais pode ter uma dívida com qualquer outro clube ou sociedade esportiva. Portanto, mas nesta matéria em si, e em licenciamento e infraestruturas, e depois de eu ter pegado e ter criado de raiz um desafio, como entendo que este e-mail foi um desafio, criar um processo de licenciamento infraestrutural mais blindado, mais regulado, mais acompanhado e mais monitorizado. Portanto, em suma, estarei aqui mais tempo, mas realmente o FLOR, e estou aqui para aprender, basicamente é esse, dar nota que a experiência do desafio não foi mais do que muito obrigado. Basicamente é isso. Muito obrigado. Foi uma excelente experiência até o momento e de certeza que vai continuar a ser. Ok, obrigado. Então agora continuaria com o Sr. Engenheiro Pina Prata. E é também uma questão muito direta. Como é que as empresas da região, estou a perguntar da região, porque sendo Presidente da NERC, mas penso que eventualmente podemos extrapolar para o país, se estão a adaptar a estas exigências da transição e à necessidade de nova regulação a este processo que nós estamos a viver. Como é que as empresas estão a adaptar? Sim, senhor. Bom dia a todos. Eu desde já gostaria de agradecer ao Conselho de Administração da ENSA o convite que foi feito à NERC de estar presente nesta iniciativa e, por outro lado, também demonstrar o agradecimento e a confiança que depositaram em nós na assinatura do protocolo de cooperação, que obviamente vai permitir não só à Associação e às empresas constituintes da Associação, mas, por outro lado, também estender à rede regional da AIP, do qual também sou vice-presidente e, portanto, nesse sentido, as outras associações também irão ter também um papel também fundamental nesta vertente. Quando foi feito este convite para este tema, digamos, da transição energética e da regulamentação, digamos, tentámos aqui sistematizar alguns pontos que, de certeza, para as empresas presentes e para aquelas que nos estão a ver à distância, poderem efetivamente se rever em alguns pontos que consideramos também críticos e atuais em termos da intervenção. E, portanto, para nós esta matéria da transição energética e da regulamentação não é, acima de tudo, um exercício académico. É falar da competitividade das nossas empresas, da sobrevivência das nossas empresas e do futuro do emprego na região e no país, não é? A transição energética será o desafio estrutural da década, será um ponto fulcral também, aliás, o dia-a-dia nos permite isso, e, portanto, e para que ela seja sucesso tem que ser economicamente viável. Isto é, não podemos ter, digamos, empresas verdes com contas no vermelho. Isto basicamente é esta vertente que eu acho que é importante e às vezes o Estado, a parte pública, não sente essa perspectiva no nosso dia-a-dia. E, portanto, tentámos balizar esta e a questão que nos fez do impacto nas empresas em 3 pontos. É, por um lado, o impacto empresarial na região e no tecido económico. É, por outro lado, também a questão, as barreiras e oportunidades do impacto nas PMEs que poderão ver e qual será o papel das associações empresariais que podem, neste motor da transição, também ser atores e, por outro lado, serem parceiros e, por outro lado, também serem ajudantes de campo das empresas para, obviamente, para esta guerra, entre aspas, que temos no dia-a-dia. E, portanto, em termos do impacto do tecido empresarial da região, nós temos um tecido empresarial resiliente, mas, por outro lado, com determinado tipo de características que, obviamente, temos desde o exemplo de empresas de vanguarda, não é? Temos empresas de vanguarda aqui nesta região, desde o setor farmacêutico, desde o setor agroalimentar, desde o setor exportador, e nesse sentido temos assistido a um investimento notável dessas empresas nesta vertente da transição. E, portanto, desde a produção da própria energia, desde a produção do autoconsumo, tem havido, digamos, uma envolvência em relação a isso. Mas o dia-a-dia dos microempresários e das pequenas empresas não são as empresas só exportadoras, são o tecido empresarial
90 e tal % do tecido empresarial são micro ou pequenas empresas que temos situadas. E, portanto, é esse o dia-a-dia que é importante no setor dos serviços, do comércio e do turismo, que a adaptação aqui é mais lenta. E é mais lenta baseado, porque a transição é vista não apenas como digamos, muitas vezes apenas como através da fatura, não é? É importante o foco, ainda está na redução do consumo imediata, iluminação, LED, climatização e menos na mudança estrutural do modelo energético. Portanto, este é um dos pontos também no nosso dia-a-dia. Por outro lado, a adaptação do modelo regulatório. As empresas sentem que a regulação corre mais depressa do que a capacidade de execução. Este é outro problema. Isto é, andamos mais na perspectiva da regulação e a capacidade de execução da regulação também é uma das vertentes que, digamos, problemática. Adaptar os processos produtivos para cumprir normas de eficiência ou reportes de sustentabilidade exige capital e, acima de tudo, tempo. E, muitas vezes, o tempo é o nosso problema também em termos de intervenção. Portanto, setores aqui também importantes, cerâmica e do vidro. Temos empresas de cerâmica que, perante a escalada dos preços, aceleraram a transição com os fornos. A questão do agroalimentar, empresas que processam produtos agrícolas e que, obviamente, aproveitam os resíduos orgânicos para os projetos de biomassa. Também existem aqui, digamos, valências importantes a isso. Agora, os desafios das PMEs e as barreiras de oportunidades. O custo da entrada, o investimento inicial em tecnologias limpas continuam a ser proibitivos para muitas empresas. E, portanto, nesse sentido, é preciso períodos de retorno e, acima de tudo, é preciso, inclusive pressionada pela inflação e agora é galopante, é obviamente o que é que as empresas se vão adaptar. A selva burocrática é outro dos pontos que, obviamente, nós no dia-a-dia sentimos e que, de certeza, as empresas sentem. Este é um ponto onde a regulação se torna um obstáculo. Não é? A morosidade nos licenciamentos, a complexidade na ligação à rede, a interpretação por vezes rígida das normas desincentivam o empresário. Portanto, o excesso de burocracia é uma forma de travar a inovação. Depois, outra das questões, que eu acho que aí as associações podem ter um papel em articulação com os operadores, é o déficit de literacia energética. Isto é, existem problemas graves, não é só a literacia digital, não é só a literacia nesta fase problemática de seguradora. Existem problemas graves no país motivados, inclusive pelas últimas situações, que levam a falta de literacia nesta área. E a literacia energética, muitas PMEs não têm quadros técnicos dedicados à energia. E devia haver apoios concretos às empresas para estas situações de enquadramento de técnicos especializados nestas áreas que pudessem apoiar as empresas e o papel também das associações. Não podemos, precisam de auxílio. Portanto, o outro dos pontos tem a ver com a independência energética, em termos de oportunidade, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e dos mercados externos e a diferenciação no mercado. Portanto, é outro ponto. O papel das associações empresariais como terceiro ponto, digamos, nesta vertente. Por um lado, a capacitação e tradução. Nós, na verdade, traduzimos o Diário da República, não é? E as diretivas europeias para a linguagem do dia do empresário. Organizamos sessões de esclarecimento. Aliás, tivemos uma com a ENSA aqui em Coimbra, muito interessante. Promovemos o acesso à informação técnica, que as PMEs sozinhas teriam dificuldade em obter. A mediação com o setor público. É vital que entidades como a ENSA, a ERSE, ouçam o que acontece no terreno. E a própria ASAI, todas estas entidades. A fiscalização deve ter uma vertente pedagógica e não apenas punitiva, especialmente nesta fase de transição. Devia haver quase uma previsibilidade num sentido de levar, digamos, a envolvimento das entidades com o setor empresarial para uma melhoria de processo em relação a isto. Por um lado, a promoção de ecossistemas que levem a uma situação. Portanto, a transição não se faz por decreto, faz-se com investimento, com tecnologia e com pessoas. A regulação e a fiscalização são oportunidades de garantir a transparência e a segurança do sistema. Portanto, nós, em termos da associação, continuamos a trabalhar neste sentido. É uma área interessante, aliás, muito discutida em termos da direção. Agora, há aqui 3 pontos que eu lançava também para questões globais. Quando é que resolvemos a questão da hipocrisia do licenciamento? Quando é que resolvemos o problema do risco da pobreza empresarial e energética? E quando é que deixamos de ter a fiscalização como uma caça, entre aspas, isto não é um sentido negativo, à multa, mas como uma vertente estratégica. Portanto, são estes 3 pontos que eu acho que são reflexo um bocadinho do que ouvimos das empresas e dos empresários, como é que conseguimos, de uma maneira, digamos,
e conhecendo-se a realidade do IQD, é como é que, e lançámos este tema como também na própria NER, como é que juntos somos mais fortes para passar esta tormenta da transição energética. Não é? Ok, muito obrigado. Há aqui questões. O engenheiro Fernando Martins ou alguém da IENTS pode responder à terceira. Mas de realçar a questão do papel das associações, neste caso das associações empresariais, de facto, pelo menos na questão da literacia energética. É um ponto importante. Eu acho que a questão é uma questão, aliás, é uma questão quando se fala na transição digital, na transição energética, como motores de inovação e da transição de um país para o mundo e por via Europa, é óbvio que nós temos problemas, digamos, educacionais, que estão a ser ultrapassados lentamente também, mas aqui claramente não há uma junção de esforços se não houver aqui uma verdadeira transição. Neste caso, estamos a falar da parte energética, como a transição digital é um fator importante. Eu há bocado dei o exemplo das questões das seguradoras, porque infelizmente estamos em regiões que tiveram problemas gravíssimos, não é? E estão a ter no dia-a-dia, e que também tem a ver com uma tarefa regulativa do Estado. Aliás, dissemos isso numa reunião que tivemos com o Ministro da Economia, que obviamente o problema das seguradoras. Há muito problema nesta fase de literacia, de falta de conhecimento da realidade das seguradoras. Agora, estamos aqui na parte energética. Eu acho que era um vetor estratégico e aliás, uma tarefa que pode ser o Estado, com os reguladores, é a questão desta literacia energética, que é fundamental, que obviamente se enquadre num desenvolvimento contínuo com as empresas. Sr. Engenheiro, assim, eu trabalho nesta área de eficiência dos sistemas de energia já há muitos anos. Uma das questões que sempre nos preocupou, de facto, é pouca literacia energética do consumidor em geral. Quer dizer, desde os pequenos consumidores de baixa tensão até os consumidores lá acima, mais média e alguns até de alta, porque a partir daí penso que as coisas estão mais ou menos resolvidas. Os grandes consumidores têm know-how para lidar com isso. Mas depois nós pensamos assim, há aqui falta de literacia e era essencial que isto está disponível. Será que uma pequena empresa tem possibilidade de investir nesse know-how de per si só? Será que não era preferível juntarem-se? Isto é uma resposta às suas questões, com uma outra pergunta, porque esta questão da literacia energética é uma coisa que para nós que trabalhamos na área nos preocupa já há muitos anos. Mas uma das questões, aliás, houve um projeto há uns anos valentes, na altura do PEDIP, do saudoso PEDIP, não é? Em que se lançaram, digamos, projetos no sentido de apoiar a inserção de jovens técnicos para a indústria, o chamado JTIs. Não é? Porque é que, em termos desta vertente, isto claramente nas empresas é preciso, os tais que eu digo aqui, muitas PMEs não têm os quadros técnicos para energia. O que é que acontece? Têm que recorrer-se de subcontratações. Têm que recorrer, se calhar, à última hora, quando vai a fiscalização, é chamados à última hora e nem reuniram, e nem verificaram, e nem foram. Portanto, se nós queremos uma verdadeira, digamos, literacia energética, transição energética e regulação energética, temos que o Estado tem dinheiro para isso, apoiar a inserção de técnicos nesta área, para que, obviamente, possam apoiar as... E aí as associações empresariais podem ter um papel fundamental. Sim. Aí há setores em que isso se passa. As associações e a universidade e as entidades. Obrigado. Podemos continuar com o professor Pedro Verdelho. Considera que o modelo regulatório atual está preparado para lidar
para integrar novos consumos, a questão da mobilidade elétrica, a eletrificação das nossas, de alguns usos finais, a questão das comunidades de energia. Acha que o nosso modelo regulatório, o nosso enquadramento regulatório se está a adaptar com velocidade adequada ou seria necessário mais flexibilidade na adaptação, por assim dizer? Até porque vimos o Sr. Engenheiro Pina Prata dizer que às vezes a aplicação também tem o seu quê de dificuldades, não é? E aqui a questão é, precisamos andar mais depressa na questão do enquadramento regulatório? Estamos a andar com a velocidade que é possível ou que é necessária? Sim, há aqui dois aspectos distintos. Indo, se calhar, ao primeiro aspecto que tem a ver, que foi falado, sobre a literacia energética, nós hoje estamos muito melhor do que há no início da regulação. Eu lembro-me que há 20 anos não se falava nos mídias, nos jornais, não se falava de energia. E hoje é um tema que está na ordem do dia e que falamos todos de energia. Há 20 anos atrás, os consumidores não tinham que escolher fornecedor. E hoje, todos os consumidores olham para a sua fatura, desde as empresas até aos residenciais, olham para a sua fatura e preocupam-se em escolher as melhores ofertas. E as ofertas complicaram-se muito. Não há só ofertas com preços anuais. Ofertas têm investimento por trás também, com preços a 2 anos, 3 anos, com variações pagas ao preço de curto prazo, spot, são muito complexas. E os consumidores hoje navegam nessas águas. E isto representa capacidade concorrencial, comparativamente com outras geografias. Nós, se olharmos para outras geografias, esta literacia que hoje temos, somos ambiciosos, gostávamos de ter mais, mas temos literacia. E esta literacia aqui em Portugal e na Europa, devido ao modelo regulatório, é muito mais aguda, muito mais profunda, muito mais acentuada que noutras geografias. Nos Estados Unidos, a maioria das regiões, nomeadamente para todos os consumidores em baixa tensão, estão como nós estávamos há 20 anos atrás. Não há escolha de fornecedor. Há só uma oferta e é aquela e não posso mudar. Hoje nós temos milhares de ofertas, com coberturas e firmezas completamente distintas, que permitem descobrir a flexibilidade de um consumidor. Porque a flexibilidade, o negócio da indústria não é só produzir produtos. É produzir produtos com flexibilidade. E a flexibilidade representa competitividade. E nós temos indústrias que hoje que são multiproduto. Prestam serviços ao setor elétrico, reduzem as suas faturas de energia de gás, de combustíveis, produzem output, gerem o seu armazenamento e a estocagem. Os gestores é muito mais complexo. Já não são gestores de produção. Portanto, isto é a literacia. Novamente, somos mais ambiciosos, claro, mas atenção, onde estamos, acho que nos deve deixar orgulhosos. Esta é uma dimensão. Outra dimensão, que tem a ver com, nomeadamente no espaço mundial, porque muitas vezes nós tendemos a olhar só para os nossos vizinhos e sempre comparamos com Espanha e com Europa. Temos que olhar para o espaço mundial, porque hoje o quadro de competitividade é esse. E nesse espaço mundial temos muito mais ferramentas que nos inspiram em termos de confiança para o futuro. E ainda há a questão da mobilidade. E do autoconsumo. Nós hoje temos em autoconsumo 5% do nosso consumo. 5% do nosso consumo hoje está a ser satisfeito atrás do contador, behind the meter. Nos últimos 5 anos, o crescimento da eletricidade à frente do contador cresceu 10%.
Mas se considerarmos estes 5% behind the meter, estamos a falar de um crescimento em 5 anos de 15%. É muito acentuado. Como é que este crescimento de 5% atrás do contador foi possível? Com um quadro regulatório amigo, digamos assim, facilitador, um quadro regulatório que reduz as barreiras à entrada destas novas tecnologias e modelos de negócio. Imaginem o que é num prédio, numa cidade, Coimbra, instalar um painel solar no telhado para abastecer a fração, para colocar esse painel solar atrás do contador na fração do primeiro andar. É que fisicamente seria impossível. É que não há espaço para ligar fisicamente o painel solar atrás, ao lado do frigorífico, atrás do contador. Mas para que é que precisamos fazer a ligação física? Fazemos isso com uma ligação digital. Mas essa ligação digital, ou seja, aquela quantidade medida no painel solar, tem que ser descontada no contador. Mas esse desconto e essa subtração só pode ser feita por via regulatória. E utilizando um instrumento, que é o operador de rede, para fazer isso, em benefício dos consumidores. Nós estamos, no fundo, a utilizar, através de regulação, a favorecer a utilização do digital que nos é oferecido, permitindo desacoplar a física do layer de quantidades de medição e do layer comercial. E é assim que se facilitam as coisas. Portanto, quando nós falamos em burocracia, que também foi um tema, eu diria que a regulação é exatamente para combater a burocracia. Se não houvesse regulação, nós estávamos cheios de burocracia. Nada acontecia. Não havia autoconsumo. Ou melhor, só havia autoconsumo se cada consumidor ligasse o painel solar fisicamente com fios à sua fração. O que seria impossível e muito custoso. Não havia dinheiro para pagar estes pequenos benefícios. Estamos a falar de pequenos projetos que geram pequenos benefícios. E nós temos que reduzir, via regulação, eliminar a burocracia e, via regulação, esmagar todos os custos de transação. E é isso que temos que fazer. Fizemos isso no autoconsumo, no autoconsumo coletivo e nas comunidades de energia. É evidente que são temas complexos, estas virtualizações são complexas. E isto representa, e a complexidade também representa uma dificuldade que nós temos que tentar ultrapassar. Mas aquela burocracia física foi ultrapassada com a tal regulação. E sobre a mobilidade estamos a fazer o mesmo, porque, reparem, neste processo de eletrificação os recursos são escassos. E nós temos que... E muita desta eletrificação que está a acontecer não são aplicações semelhantes ao passado. No passado, eu não controlava a potência. Eu hoje, num veículo elétrico, eu consigo controlar a potência através de um set point. Eu não preciso de carregar. Eu posso oferecer ao veículo elétrico as folgas que existem na minha coluna de montante do meu edifício, ou as folgas que existem na rede, no posto de transformação a montante. Eu tenho que digitalizar este layer para preencher os diagramas de carga das colunas dos edifícios, designadamente que são muito ociosos à noite, está toda a gente a dormir. Eu tenho imensa folga para carregar veículos nos edifícios à noite. E se tiver a oferecer isto de forma dinâmica, esta oferta de capacidade de forma dinâmica, eu descubro essa capacidade livre e ociosa. Sem qualquer custo, consigo integrar mobilidade elétrica sem qualquer custo privado nos edifícios e também sem custos privados nas redes. Se fizer esta ligação digital entre a potência que está a ser medida no posto de transformação e a potência que está a ser gerida pelos vários carregadores dos vários veículos elétricos. E isto, novamente, só se faz com regulação, para combater a tal burocracia. Caso contrário, como é que eu fazia isto? Metia veículos elétricos, tinha que reforçar toda a rede e tinha que substituir todas as colunas de montante dos prédios. Seria caríssimo. Nada iria acontecer. Seria uma burocracia tremenda. E, portanto, a regulação está cá exatamente para combater isto e permitir uma transição energética custo-eficaz, com custos baixos.
estes projetos pilotos que estão a ser implementados, salvo erro, temos cerca de 7 projetos piloto para testar este tipo de novos produtos de capacidade, exatamente para oferecer novos usos, onde eu posso controlar a potência, evitando sempre que o disjuntor dispare. Antes dele disparar, já estou eu a atuar no set point do carregador para reduzir a potência. E isto é uma forma de oferecer capacidade no sistema elétrico e de redes, evitando custos de investimento, quer privados, quer socializados via tarifa de acesso às redes. Obrigado. Esta questão dos 3Ds de centralizar, descarbonizar e digitalizar é para continuar, porque só assim é que nós conseguimos, de facto, ter ou transformar esta alternativa numa alternativa que é custo-eficaz. Ok. Obrigado. Eu retornava ao engenheiro João Martins, porque apesar desta digitalização, apesar deste controlo, eu estou a imaginar que comecemos a ver cada vez mais sistemas automáticos de gestão ao nível das instalações finais para fazer essa tal alteração de set pointing ou aquilo que for, não são as pessoas que vão fazer isso manualmente, há de ser... Vamos chegar à situação de sistemas automáticos, não é? Parametrizados de acordo com as preferências das pessoas, mas vamos chegar a este tipo de situação. Mas, apesar desta digitalização permitir, de facto, fazer uma gestão mais adequada de todos os recursos, quer seja o aumento dos consumos pela crescente eletrificação, quer seja o aumento da produção descentralizada, impõe desafios muito prementes à rede, à infraestrutura rede. O enquadramento regulatório permite acompanhar essa adaptação que é necessária das redes à nova situação, de aumento de consumos e de aumento de produção distribuída. Sim. Pronto, a resposta curta é sim. Ou seja, o Portugal tem um modelo regulatório já estruturalmente alinhado com as necessidades de desenvolvimento de rede e já bastante estabilizado. Como disse o professor Pedro Verdelho, um dos aspectos fundamentais para um operador de rede e para conseguir angariar capital a baixo custo é precisamente essa estabilidade e essa previsibilidade que tem, obviamente, de ser compatibilizada com a necessidade de inovação. E acho que Portugal é um bom exemplo disso, porque temos um modelo de TOTEX já consolidado, há vários ciclos regulatórios, temos ciclos regulatórios progressivamente maiores e, de facto, ainda assim, de ciclo regulatório para ciclo regulatório, têm sido introduzidas pequenas alterações que visam dar ao operador sinais para acelerarem a sua adequação aos desafios do momento. Em seu tempo foi o criar um indexante, por exemplo, do volume de produção distribuída ligada à rede. Agora, neste ciclo regulatório, foram introduzidos incentivos para maior utilização de flexibilidade. Por isso, de facto, de forma cirúrgica e de forma estritamente necessária, tem sido dar esses sinais. Por isso, eu acho que, do ponto de vista do quadro do modelo, ao ser pouco prescritivo, ao ser tecnologicamente neutro, dá o espaço ao operador para procurar eficiências, para procurar inovação, sem penalizar excessivamente o custo de capital. Pronto. Isso do ponto de vista do desenho do modelo. Depois há a questão do volume de investimento em si, não é? Porque muitos destes desafios só são possíveis de endereçar se de facto houver investimento na rede, investimento de desenvolvimento de rede, investimento de modernização e tudo isso. E isso é um processo complementar onde, de certa forma, Portugal também é exemplar, porque temos o processo do PDIRD, do Plano de Desenvolvimento de Rede, que é feito para ciclos de 5 anos, com um grande nível de participação pública, de escrutínio, e que no ciclo que vivemos, ao contrário de ciclos anteriores, em que a proposta do operador de rede não foi aceito como feita e houve medidas mitigadoras. No último ciclo, acho que se criou aqui um consenso na sociedade e os pareceres que o parecer recebeu foram
foram muito próximos do valor apresentado. Por isso, de facto, no pedir, o plano foi aceito na íntegra e na baixa tensão foi feito um pequeno ajustamento, mas de certa forma isso traduz o consenso que existe a nível das entidades reguladoras sobre a necessidade desse investimento para o país. Por isso, já falei do modelo regulatório, já falei do processo de aprovação de investimento. E isto são as partes que tocam de forma mais direta o operador de rede. Naturalmente que existe uma outra dimensão que é as próprias figuras e modelos que estão ao dispor do cliente. E acho que aí, que era o que estávamos a falar há pouco, Portugal também tem feito um caminho notável até a nível europeu no pioneirismo que tem adotado nestes temas das comunidades de energia renováveis, nesta virtualização do autoconsumo que falávamos aqui e que tem sido feita de mão dada com o operador, porque isto de facto com o operador de rede, porque a viabilização destes modelos criou desafios enormes do lado do operador de redistribuição, do ponto de vista dos algoritmos de cálculo, das exigências de medição, da necessidade de recolher diagramas de carga com uma granularidade muito grande, mas isso de facto tem sido possível fazer porque tem existido essa margem que falava há pouco e só para não me alongar demasiado, dava mais uma nota, que acho que outra coisa que tem sido positiva no nosso modelo é de facto a receptividade para projetos piloto e para sandbox. Este caso que o professor Pedro Verdelho aqui referiu, dos condomínios, foi efetivamente uma oportunidade com a qual nos deparamos no seio da redes, mas que mal foi apresentada ao regulador, foi muito bem acolhida e foi promovida e é de facto um piloto que está em curso em 7 condomínios, com o patrocínio e com grande atenção da entidade reguladora. Por isso, eu acho que o quadro global, obviamente que tem oportunidades de melhoria e poderiam estar aqui em parâmetros técnicos, parâmetros financeiros, que obviamente a redes gostava que fossem diferentes e teria outro tipo de opinião, mas acho que se nos distanciarmos e se olharmos para o quadro global, temos de facto um mecanismo que não será uma restrição ou um efeito limitador à concretização da transição energética. Perdão. Portanto, em termos de evolução das redes, o enquadramento regulatório EQB. Agora lembrei-me rapidamente uma outra questão, que é a questão da resiliência das redes de infraestrutura. Tivemos há pouco tempo. O enquadramento regulatório também está adaptado a que tenhamos redes cada vez mais resilientes, ou caminhamos no sentido de ter redes cada vez mais resilientes. Redes, sistemas de distribuição cada vez mais resilientes. O caminho é esse. Pronto, eu acho que esse é um tema não só regulatório, é um tema também da legislação do setor e dos padrões que definimos para isso. Atualmente a rede está construída obedecendo a regras oficiais de resistência a vento, de situações em que deve ser feito o enterramento, de número de redundâncias, e acho que é algo que o país pode sempre querer rever de forma cirúrgica, não é? Mas o caminho que temos é um caminho de progressivamente enterrar algumas redes em zonas muito selecionadas, de reforço estrutural em algumas linhas aéreas, porventura de acréscimo de redundâncias em zonas mais expostas, mas no quadro global consideramos que o que temos é genericamente adequado às circunstâncias do país. Então, obrigado. Continuo com o Dr. Luís Lourenço. De que forma que a articulação entre duas entidades como a ASAI e a IENSE pode reforçar a eficácia da fiscalização, até no sentido de aumentar a confiança do setor? Os dados, a disponibilização dos dados que a entidade tem. Transparência? A transparência, cada vez estamos a caminhar para esse tipo de situações. Naturalmente que há dados que, mediante a sua criticidade, não podem ser partilhados em fontes abertas ou de forma aberta. Isso tem que ser também assumido por todos.
Por vezes, esta transparência não quer dizer liberdade total ao nível da partilha dos dados, porque há dados, efetivamente, que têm a ver com o segredo comercial, têm a ver com o segredo do próprio negócio, que não pode ser disponibilizado numa fonte aberta, que tem uma leitura comercial, que há um prejuízo grande para os operadores. E isso tem que ser perceptível, tal como tem que ser perceptível que há dados que a ASAI dispõe, que não podem ser fornecidos sem um tratamento adequado às entidades reguladoras, às entidades nacionais, porque há dados que têm essa caracteristicidade em termos processuais. Mas esta transparência julgo que tem a ver diretamente com o caminho que estamos todos a fazer nesse sentido. Porque a interoperabilidade entre sistemas na administração pública está a fazer o seu caminho. O Sr. Ministro da Reforma do Estado está a promover todas essas interações entre as entidades e ele tem evoluído efetivamente. E falava-se aqui, permita-me também dar nota deste ponto, e é algo que a ASAI se tem deparado muitas vezes nos operadores económicos e também com as associações, por isso é que também aqui foi abordada esta questão. As associações representativas dos setores, as associações empresariais, têm um papel extremamente importante na capacitação dos operadores económicos nacionais. Não ponham, por favor, esse ónus do lado do Estado ou da fiscalização, porque esta capacitação é preciso ser partilhada por todos. É extremamente difícil, é extremamente complicado, da experiência de um inspetor de rua, de um inspetor que anda no terreno todos os dias, e chegar a um operador económico, seja ele que setor for ou que atividade for, e o operador económico diz: eu não sabia que tinha que fazer isto. É informação que hoje em dia está à disposição do nosso telemóvel, do nosso equipamento telefónico, do nosso computador. E nem sempre é muito fácil esta percepção ou a veracidade daquela informação relativamente a esta informação que é transmitida por parte do operador económico. Por isso, a ASAI o ano passado, fez mais de meia centena de ações de sensibilização, estamos sempre disponíveis para partilhar essa informação em ações de sensibilizações, em ações como esta. A Zona Centro é muito dinâmica neste tipo de ações, e aí sim, aí são situações onde podem ser colocadas as perguntas, onde podem ser discutidos todos os temas. Mas não ponham, por favor, esse ónus do lado do ato inspectivo, no momento da inspeção, na prevenção no ato da inspeção. Porque, senão, é muito complicado para quem gera a entidade uniformizar procedimentos. É muito difícil ter um inspetor de Mirandela a Faro a intervir da mesma forma, sem um autocritério de análise da situação em si. E isto é uma sensibilização que também faço relativamente a esta matéria. Porque há operadores económicos que investem na formação, há operadores económicos que investem na capacitação dos seus trabalhadores. E o facto de poder haver ali ou não mecanismos de advertência fora do quadro legal faz com que estejamos, inclusivamente, a prejudicar estes operadores económicos em termos de leal concorrência. Isto é uma visão que queria transmitir, efetivamente, relativamente às situações que são colocadas. Não estou a confrontar absolutamente ninguém e não me interpretem mal nesse aspecto. E por isso é que é importante continuarmos cada um de nós a ter uma literacia sobre todas as áreas cada vez maior. Sim, um papel fundamental das associações é essencial neste caminhar, e as entidades públicas numa situação já final de análise de dúvidas, de critérios de intervenção, e estamos sempre disponíveis para o fazer. Como digo, esta é uma zona que até é bastante ativa nesta medida. Mas há aqui, efetivamente, um critério de leal concorrência que a autoridade tem que garantir. E esta garantia é, efetivamente, o ato inspectivo. Isto porque, em todas aquelas ações de cooperação que vamos fazendo com as entidades, conforme a pergunta inicial que me dirigia, essas entidades têm que também ter estándares de intervenção. E se nós vamos intervir na região de Coimbra de uma forma, na região do Norte, ou na região Sul, ou no litoral, ou no interior de uma forma diferenciada, porque temos efetivamente tecidos sociais diferentes, temos setores com capacidade e conhecimento completamente distintos
não tenhamos dúvidas disso. Temos empresas, microempresas, pequenas empresas, com dificuldade em acompanhar a legislação. Todos nós temos conhecimento dessa realidade, mas tragam essa responsabilidade para estas ações, para as ações de sensibilização, perguntas, dúvidas que são colocadas. Cada vez mais tentamos projetar nos sites algumas perguntas, mas a experiência da ASAI, que é muito jovem, que são só 20 anos, efetivamente o nosso Operador Económico Nacional quer que se lhe responda exatamente sobre a situação que ele coloca. Umas perguntas frequentes que estejam no site não são suficientes para responder à especificidade daquela ação. E tem sido bastante difícil e também tem havido uma tentativa de adaptação das entidades públicas, no caso da ASAI, em dar resposta a essas situações, mudar a forma como comunicamos, a forma como informamos, mas precisamos da ajuda das associações. E isto tenho dito em todos os fóruns. São as associações que conseguem perceber como é que se fala com cada tecido empresarial em cada uma das áreas. E esta é a preocupação que a ASAI tem em todos os setores e neste também. Estamos numa fase mais crítica neste setor, mas isto é contínuo. Não é precisamos fazer estas ações agora, neste momento. Isto é contínuo e vai certamente ser uma mais-valia ao nível do tempo. Procurem, eu posso falar de certeza absoluta pela ENSE, que também está disponível para que em qualquer momento fazer uma ação de sensibilização dos operadores, juntar os operadores do setor, e nós estaremos certamente também sentados nesse fórum para poder colaborar com quem tem dúvidas, quem quer saber e quem quer cumprir a lei. Muito obrigado. Passaria agora novamente ao Dr. Telmo. Já referiu, já mencionou que, de certa maneira, gostaram do evento de fiscalização feito pela ENSE e a minha questão era quais os principais ensinamentos que resultaram desse processo e se considera que este tipo de interação entre entidades fiscalizadoras e setores com grande impacto público, como o caso do futebol profissional, pode contribuir para as boas práticas em matéria de eficácia e sustentabilidade energética. Obrigado mais uma vez. Relevando a questão das ilações que nós estamos todo este processo e essa própria contribuição das boas práticas, dou nota entre as palavras naturalmente positivas, respeitosas e agradecidas. Positivas porque, efetivamente, este setor com muito impacto mundial, naturalmente tem diversas vicissitudes e diversos quadros. Desde logo os cursos operacionais, cada demonstração de resultados e cada balanço possui na estrutura de cada sociedade esportiva. Desde logo as próprias infraestruturas, conforme referi anteriormente, a sua diversidade, o que não encontraremos exemplos idênticos. Desde logo também a parte dos recursos humanos e da própria percepção do custo da oportunidade, efetivamente para cada nuance por lá transmitida. Permitiu, através do desenrolar todo este processo, alertar, sensibilizar, acordar a todo este setor para a melhoria destas matérias. Dar nota que são diversas as sociedades esportivas que fazem investimentos nesta área. Só esta época desportiva, diria que mais de uma dezena de sociedades esportivas transformou as suas torres de iluminação para LED, por exemplo, que é um investimento avultadíssimo que relevou a nível de custo de oportunidade imensos e que nas suas próprias estruturas hoje reconhecem a melhoria que pretendem fazer para acompanhar todos estes processos de monitorização. Eu gosto muito de falar de monitorização, não de fiscalização, embora já percebi que, efetivamente, o termo mais técnico é fiscalização, mas, na minha lógica, muito de monitorização. Portanto, esta é a primeira palavra positiva, porque, efetivamente, compreendendo também que é um setor extremamente relevante e o próprio contacto da ENSE, nesse sentido, também poder catapultar o seu excelente trabalho nesse setor em si e com toda a propriedade.
Respeitosas porque também devo dizer que desde a primeira hora, em toda a articulação deste projeto, foi um projeto realmente de verdadeira parceria. Porque este e outros setores não estavam habituados a este tipo de iniciativa. Portanto, nós tivemos que, efetivamente, pensar de uma forma estruturada. E pensar de uma forma estruturada é pensar, primeiro, nos estados profissionais da BetClick. E foi um ganho extremo, porque, efetivamente, existe muita união, apesar de há 20 anos atrás se comentar um penalti, hoje comenta-se na mesma, ao contrário do setor energético, que efetivamente mudou algumas coisas aqui no futebol profissional, o penalti comenta-se há 20 anos, hoje comenta-se na mesma, e daqui a 20 anos vai-se comentar na mesma. Isso há coisas que nunca, bem ou mal, não estou a dizer bem ou mal, estou a dizer que se comenta na mesma, isso faz parte da nossa cultura, não é? Mas efetivamente permitiu nas estruturas e os municípios mais organizados ou mais experientes em todas as áreas das boas práticas, da sustentabilidade e do reconhecimento do próprio licenciamento cada vez é mais apertado para efetivamente participar nas competições finais, ao qual nós temos regulamentos próprios e o manual de licenciamento próprio, que nós vamos entroncando questões legislativas e questões que nós entendemos como relevantes. Permitir de uma forma muito respeitosa o sucesso desta iniciativa. Ou seja, termos a capacidade, da oportunidade de poder fazer algo que digamos sem qualquer tipo de ruído e tirar uma experiência extremamente positiva. Por fim, a palavra agradecimento, eu dou sempre esta tónica, porque nós na vida temos de ser gratos. E da forma como foi feita todo esse tratamento. E todo esse tratamento que naturalmente em qualquer setor, embora em percentagens residuais, são levantadas algumas questões, foram sempre tratadas com toda a leveza, dentro da criticidade das mesmas, que a responsabilidade assim nos impera. Isso quer dizer muito. O posicionamento quer dizer muito. A ação gera reação, comportamento gera comportamento, todos nós na nossa vida, mas da forma responsável de todas as partes neste processo e de caminho conjunto a todos os níveis e com todo o respeito que seja exemplo para outros setores também, permitam-me dizer que seja exemplo para outros setores também, permite hoje as sociedades esportivas na BetClick, para já na BetClick, ter uma visão completamente diferente e uma visão de agradecimento manifestada verbalmente e publicamente por grande parte das sociedades esportivas. Portanto, dar esta nota em 3 palavras, das relações extremamente positivas, tanto positivas, respeitosas e de agradecimento, que não podia deixar de ser. Muito obrigado. Uma última questão para o Sr. Engenheiro Pina Prata. Já referiu de certa maneira as principais dificuldades e, de certa forma, o papel que associações como a ANERC podem ter. A mim parece-me que há, de facto, necessidade de os diferentes players, os diferentes stakeholders trabalharem em conjunto. E eu colocava uma questão assim, o que é que acha que poderia ou deveria ser feito para que este relacionamento fosse mais frutuoso? Sim, senhor. Vamos lá ver. As associações têm feito, e aliás, quando o Sr. Inspetor da ASAI falou, tem havido uma boa colaboração, quer seja com a ASAI, com a ACT, iniciativas que se têm vindo a fazer, digamos, das tais ações de sensibilização na vertente dos empresários. E houve sempre a disponibilidade, digamos, e aliás temos iniciativas dessas a decorrer em conjunto com estes atores. E muito participadas até e com questões. Quando houve este contacto de Coense, foi nesse sentido. Isto é, estamos neste evento e previamente fizemos uma iniciativa, digamos, de informação, de sensibilização. Agora, digamos, o importante da informação e sensibilização e da capacitação. E acho que ainda há uma envolvência, digamos, e se calhar de dar aqui um bocadinho a opinião, numa perspectiva também estratégica.
há uma preocupação forte, que eu há bocado também eu referenciei, e houve já um caminho forte na transição digital, quer seja com os players do governo, IFP, com programas específicos, PRR e outros, muito da capacitação, e aliás há programas específicos em relação a isso, e também vos posso dar a opinião de que na vertente de iniciativas que até o próprio Instituto de Emprego desenvolveu em relação a esta parte de transição energética, foram pouco conseguidas. E a minha preocupação quando lancei aqui esta questão, e como vocês são digamos, os atores de intervenção dos organismos intermédios com o Governo, é fazerem sentir isso. Houve programas lançados por parte energética com as empresas, financiados pelo IFP, que não tiveram o efeito positivo em termos de capacitação que teve a transição digital. Portanto, este também é um ponto que sejam os porta-aviões de fazer sentir isso. Aliás, era um programa chamado Jobs for Greens, uma coisa deste género, não sei se era exatamente o termo, que envolvia muito das empresas e muito formatado para grandes empresas industriais e que, em função disso, até teve características algo negativas deste projeto na intervenção no terreno, fruto da tal burocratização dos sistemas. E, portanto, e aí, claramente, temos aqui, portanto, era um ponto que aqui também tinha, vamos lá ver, qual é a preocupação das empresas nesta fase? É que não se veja também a transição energética numa higienização do tecido empresarial. Não é? Isto é também, vai ver, há esta tentação, e não tem a ver, se calhar, com os organismos de fiscalização, mas há uma tentação nesta fase, há uma dúvida. Portanto, a transição digital já demos um salto positivo, fortíssimo nessa situação. Agora, se calhar estamos, como há uns anos atrás com a transição digital, estamos nesta vertente com a transição energética. Podemos sentir que estamos muito mais à frente, mas não estamos. E, portanto, e de certeza é preciso mais ações de sensibilização, mais ações de comunicação, e daí a razão do protocolo também que fizemos, que é preocupação em relação a isto, que ainda há um vazio em relação a isto. E, portanto, e se a regulação nesta fase for tão apertada, os custos de adaptação são tão altos nesta área, que a gente próprio sente. Eu próprio tenho alguma dificuldade ainda a fazer uma leitura de uma fatura de eletricidade. Eu sou engenheiro, não é eletrotécnico civil, mas basicamente tenho isto. Portanto, vejamos nas empresas também, portanto, até esta preocupação também vos quero fazer sentir e que tivemos a auscultação de ver em termos das empresas. Portanto, e acho que isto, fazer sentir ao Governo com um programa específico em que o regulador, digamos, e quem fiscaliza também tem que ter este sentido, por certeza. Quando se fiscaliza e quando se faz uma auditoria, digamos, ficamos contentes no final, eu pelo menos sinto quando me fazem auditorias, ficamos contentes quando não há conformidades ou menos conformidades possíveis e menos coimas possíveis. Portanto, também não somos naifos, os empresários não são naifos a dizer assim, ok, vamos aqui a fiscalizar, vamos levar aqui umas coimas. Portanto, a relação dual, digamos, e concordo plenamente com o Sr. Inspetor, digamos, quando se vai, temos aqui a ver a lei da concorrência, portanto, os operadores têm que ser tratados de uma maneira equitativa. Não é? Portanto, esta é vertente porque uma empresa que fecha, por não conseguir pagar a fatura de sustentabilidade, não é uma vitória ambiental, é uma derrota social. Portanto, isso também é um dos vetores que eu acho que é importante que tenhamos aqui. Portanto, e todos juntos temos que ser isto. Agora, se com isto, e sejam portadores desta mensagem, o Governo de certeza tem que ter... Não é só... Vamos lá ver, eu acho que estamos muito votados na... o que se passou-se, deixou-se passar... Enquanto que a digital passou esta coisa, passámos à descarbonização. Né? Mas passar à descarbonização, temos que passar pela transição. Então, se calhar vamos mais para a frente e temos que vir um bocadinho atrás. Para dar 2 passos, temos que vir 2 passos atrás para verificar isto. E, portanto, esta é uma preocupação, digamos, sentida e é importante também na defesa das empresas e dos postos de trabalho, porque obviamente que isto é a transição energética nesta fase é o dia-a-dia, é o hora a hora, minuto a minuto, que temos de estar atentos em relação a isto. Eu não sei se era a questão que...
Sim, de certa maneira respondeu, embora tivesse mais esta questão, assim, nós para termos um quadro regulatório, nós temos que ter todas as entidades envolvidas. O consumidor, as associações, as empresas, os operadores das redes, as entidades licenciadoras, as entidades fiscalizadoras, temos todas as entidades envolvidas. Só assim é que nós conseguimos, de facto, construir um quadro regulatório adequado. E adequado é um adjetivo que penso que fica bem, caracteriza bem, adequado. Obrigado. Eu penso que nós estamos no final do tempo. Ok. Então, no final do tempo. Não há desconto. Não há prolongamento. Não há prolongamento. O objetivo desta mesa redonda era, de certa maneira, promover uma reflexão, promover um debate de ideias entre as diferentes entidades envolvidas no setor, as associações, as entidades os operadores das redes, a entidade licenciadora, a reguladora, um representante do grande consumidor, e tentar perceber a perspectiva de cada uma destas entidades na construção deste quadro regulatório que nós precisamos, que seja de facto adequado e que seja transparente para nos acompanhar neste processo de transição, também chamado processo de transformação, mas precisamos, de facto, de um enquadramento regulatório adequado. Eu pedia à audiência uma salva de palmas para os participantes, para os oradores na falta... Não, eu sou o moderador. Esqueci-me de dizer, espero que tenham gostado. E se não gostaram, a culpa é do moderador. Ainda não é o momento para irmos almoçar. Portanto, dar só aqui duas notas antes de passarmos para a resposta, como eu me tinha comprometido convosco, para continuarmos o nosso momento interativo. Deixar claro que pela parte da ENSE, e partilho isto também com os meus superiores hierárquicos, não há de todo uma caça à multa. Portanto, nós não temos objetivos sequer de coimas. O valor das coimas não é revertido para a ENSE, é depois para a entidade licenciadora ou para a entidade que faz a instrução. E se vocês soubessem o trabalho que dá o levantamento de um auto e depois tudo o que acarreta, garanto-vos que não é de todo aquilo que nós pretendemos no final do dia. Agora também vos digo uma coisa, e corroborando aquilo que nos disse o Sr. Inspetor-Geral da ASAI. Se nós identificarmos uma não conformidade e se tiver uma coima associada, nós temos que levantar o auto, porque naquele momento há um operador que está a ter menos custos de contexto, que está a ser beneficiado, face a outro operador. E a nossa função é que todos joguem as regras do jogo de igual forma. Tá bom? Passava então, pedi aqui à Regi para colocar a resposta à questão. Ficámos mesmo muito satisfeitos, nós pensámos que ia haver aqui uma dispersão maior nas questões. E de facto, o alvará de utilização é considerado um título de licenciamento e a obrigação de segurança mantém-se, ou seja, é obrigatório fazermos a inspeção periódica quinquenal. Dar nota que esta inspeção periódica quinquenal não é um mero documento, não é? Muitas das vezes dizem-nos, vão selar-nos o posto por não termos a quinquenal, por não termos um documento. Não. Este documento atesta que teve lá uma entidade inspetora e que, de facto, fez uma verificação da segurança. O nosso garante que aquela instalação está em segurança. Verifica pontos como, por exemplo, se tem uma válvula de ponto fraco, verifica, em casos de reservatórios de parede dupla, se tem os ensaios de estanqueidade feitos ou não e, portanto, dá-nos aqui uma garantia de que aquela instalação cumpre as condições de segurança. E se nós verificarmos uma instalação que não tem este certificado de inspeção periódica quinquenal, o procedimento é selar a instalação até haver um novo certificado válido e o levantamento do auto de contraordenação. Antes de irmos para o almoço, gostava de deixar aqui a segunda pergunta para reflexão. Pedi aqui à Regi para me colocar a segunda pergunta, para nos ajudar depois a fazer a gestão, não é? Mais uma situação que nós apanhamos tipicamente no terreno, perante um parque de garrafas de gás, PGG é Parque de Garrafas de Gás, cujo licenciamento estabelece uma quantidade de 15 metros cúbicos, tendo sido verificado no local a existência de 45 metros cúbicos, qual a atuação da ENSE? E isto deixaria para vocês, e entretanto passo aqui
a palavra no instante ao meu colega Fernando Martins. Então, antes de irmos para o almoço, eu ia pedir aqui ao Conselho de Administração para chegar aqui, se for possível, aqui ao palco. Vamos dar uma do Oscar. Fazer uma entrega de prémios. Exatamente. Antes de seguirmos para o almoço, teremos ainda um momento especial de reconhecimento. Assim, pedimos, por favor, à audiência que permaneça nos seus lugares por mais alguns minutos. Bom, aqui, antes do almoço, aqui é a minha tarefa é árdua, porque é a grande barreira entre o momento atual e o nosso almoço, portanto vou ser muito rápido. Nós, muitas vezes, aqui no decorrer destes eventos, vamos tendo a colaboração de pessoas, de entidades, de muitas vezes empresas, operadores, e na realidade, ao longo de vários anos, tem havido aqui uma pessoa que tem estado sempre disponível e tem havido da parte da entidade, enquanto regulador, e da pessoa, enquanto seu dirigente, uma disponibilidade total. Eu pedia o favor de uma grande salva de palmas ao nosso colega e amigo Pedro Verdelho, professor Pedro Verdelho, e que fizesse aqui o favor de se juntar a nós. O professor Pedro Verdelho, para além de ser um amável conhecedor e um grande orador, tem a vantagem de conhecer a energia como ninguém. E está aqui no seu processo de mandato na ENSE, numa fase avançada da sua jornada na ERSE, que muito nos apraz para me habilitar, porque na realidade tem sido não só um excelente professor, mas sobretudo um regulador com uma capacidade e uma abrangência notável. Da minha parte, é um grande prazer, professor. Muito obrigado. Não estava à espera. Não estava mesmo à espera. Bem, este papel, nós na vida desempenhamos papéis, não é? Este é um papel que eu estou a desempenhar e que, enfim, é uma obrigação de servir a sociedade, de servir as pessoas, de criar bem-estar à nossa volta, de com isso irmos conquistando amigos, e isto é o resultado dessa amizade profissional que resulta muito. Passamos muito tempo no trabalho e temos que, para de facto valer a pena, esse trabalho, em algumas situações, e penso que nas nossas, das entidades públicas, há uma ligação muito forte entre servir a comunidade e o trabalho, o que é muito gratificante, mas são muitas horas e, portanto, temos que deixar amigos, temos que ficar com amigos e eu, enfim, vejo este símbolo também, esse resultado dessa amizade. Muito obrigado a todos e muito sucesso, é o que eu mais desejo para o bem do país. Concluído este momento de homenagem, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada a sessão da manhã. Segue-se agora o almoço. Os trabalhos serão retomados pelas 14h15. Obrigado e até já.